estamos na aula de número 57 e o assunto é pronome indefinido. Com esse tipo de pronome, nós encerramos o estudo da categoria dos pronomes. São 7 tipos ao todo, já vimos 6, esse é o 7º tipo, porém não menos importante. Pronome indefinido, como a própria classificação já diz, indica um pronome que passa uma ideia vaga, imprecisa, um pouco incerta também. Ele pode tanto acompanhar o substantivo como substituir o substantivo. No lugar desse substantivo pode ter um outro pronome também, que por sua vez substitui o substantivo e ali o pronome indefinido acompanha esse pronome. Por exemplo, se eu falo assim, todos os professores farão a atividade com os alunos. O todos é o pronome indefinido que acompanha professores. Aí, em vez de professores, eu falo, todos nós faremos atividades com os alunos. O todos continua sendo o pronome indefinido, acompanhando o nós, que é um outro pronome. Ou, simplesmente dizer, todos faremos a atividade com os alunos. O todos aí é o pronome indefinido que está substituindo professores, nem precisou colocar. Ok? Vou apresentar aqui para você uma tabelinha dos pronomes indefinidos. Eles se dividem em 2 categorias, a dos variáveis, porque pode ter flexão de número ou de gênero ou ambas, e a dos invariáveis, que não tem flexão nenhuma. Coloquei aqui um padrão masculino singular. Por exemplo, vamos ver aqui o algum. O algum pode ter variação de número, alguns, e de gênero, alguma, algumas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Agora, o qual e o qualquer só pode ter variação de número, quais e quaisquer. Algumas curiosidades apenas a respeito desse grupinho aqui. Na nossa língua usual, dificilmente usamos bastante no plural. Estamos mais acostumados a usar o bastante no singular e na hora de pôr o plural nós optamos pelo sinônimo dele, que é o muito. O contrário do vário, nós quase não utilizamos vário no singular, usamos mais o vário no plural. E uma outra curiosidade aqui é que a palavra qualquer, pronome indefinido, é a única palavra da nossa língua cujo plural se faz no interior da palavra, né? Quaisquer. No grupo dos invariáveis, nós temos aqui esses, num número um pouco menor. Você está vendo que o menos está aqui na categoria dos invariáveis? Não existe menos tarefa, menos atividade. Menos é invariável, então sempre menos tarefa, menos atividade. Outrem é um tipo de pronome mais indefinido, mais utilizado na linguagem um pouco mais formal. Por exemplo, ele equivale a uma outra pessoa. Vamos supor, se eu falo assim, não conte isso para outras pessoas, não conte isso para outrem. O outrem sozinho já dá a ideia de que são outras pessoas. Eu vou trabalhar agora algumas considerações sobre alguns desses pronomes aí, ok? Vamos primeiro para o algum. Coloquei o algum aqui, mas pode ser na flexão de número, alguns, ou de gênero, gênero e número, alguma e algumas. Vamos ver por meio de exemplos. Tem aqui esse caso. O aluno deu alguma resposta ao professor. Tem aqui o pronome alguma, que está se referindo a um substantivo. Ele está acompanhando o substantivo resposta. Quando eu falo que o aluno deu alguma resposta ao professor, você já percebe que é uma ideia vaga, uma ideia imprecisa. Ele respondeu algo, eu só não sei o que exatamente. A ideia do pronome indefinido. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, vamos trocar o substantivo e o pronome de lugar entre si. Assim, o aluno deu resposta alguma ao professor. O pronome alguma agora está depois do substantivo resposta. Veja se a ideia é a mesma. O aluno deu resposta alguma ao professor. Não é, né?
Aqui em cima, eu sei que o aluno respondeu algo ao professor. Agora, embaixo, o aluno não respondeu nada. Ele deu resposta alguma. Na linguagem habitual, geralmente a gente põe até um não aqui. O aluno não deu resposta alguma ao professor. Em ambas as situações, estando o pronome algum antes do substantivo ou depois do substantivo, ele muda o sentido. Antes ele passa uma ideia de algo vago, mas existente, e após o substantivo ele dá a ideia de negação, mas em todos os dois casos são pronomes indefinidos, ok? Isso vai acontecer sempre. Alguma pessoa é alguém, pessoa alguma, ninguém. Vou fazer alguma viagem, vou viajar para um lugar qualquer. Vou fazer viagem alguma, quer dizer que eu não vou para lugar nenhum. Vamos ver agora com relação ao pronome indefinido certo e as flexões dele, certos, certa e certas. Nesse exemplo aqui, o aluno deu uma certa resposta ao professor. Tenho aqui o pronome certa e o substantivo resposta. Quando eu falo que um aluno deu uma certa resposta ao professor, ele respondeu algo. Não sei exatamente o que, ou eu não quero dizer exatamente o que, mas ele respondeu algo sim. Agora, se eu falo que o aluno deu uma resposta certa ao professor, o certo agora está depois da palavra resposta, depois do substantivo resposta. Continua com essa ideia de imprecisão, essa ideia vaga? Não. Se ele deu uma resposta certa, quer dizer que ele deu uma resposta exata, uma resposta correta. Só que aí veja o que acontece. Se o pronome certo está, aliás, se a palavra certa está antes do substantivo, essa palavra vai ser considerada um pronome indefinido, porque vai estar passando uma ideia de algo impreciso, com ideia vaga, ideia indefinida. Agora, se o certo estiver depois do substantivo, aí ele já não é pronome mais, ele passa a ter ideia de adjetivo. Comprei um certo calçado. Um calçado qualquer, um calçado que eu havia comentado. Agora, comprei o calçado certo, quer dizer que é o calçado apropriado para aquilo, exato, correto. Vamos para o todo. Presta atenção que o todo aqui é campeão de erros na escrita, um pronome tão simples e fácil de usar. Se eu tenho essa frase, em toda casa havia um vaso de planta. Tenho aqui o pronome toda, se referindo, acompanhando o substantivo casa. Quando eu falo em toda casa havia um vaso de planta, faça de conta que eu fui numa rua e passei por 10 casas. Se eu falo que em toda casa havia um vaso de planta, em quantas dessas casas havia um vaso de planta? Todas elas. Então, esse toda, junto com casa, junto com o substantivo, ele passa ideia de totalidade. Agora, o que mudou nessa frase aqui? Em toda a casa havia um vaso de planta. O toda está aqui agora junto com um artigo, que é claro, está aqui para acompanhar o artigo, para acompanhar o substantivo casa. Mas entre o pronome toda e o substantivo casa, agora tem um artigo. Vamos imaginar aquela mesma situação. Fui numa rua e visitei 10 casas. Em toda a casa havia um vaso de planta. De quantas casas agora eu estou falando? De apenas uma delas. Mas o que eu quero dizer? Que em qualquer lugar dessa única casa havia um vaso de planta. Havia planta no quarto, no banheiro, na área, na varanda, na sala, na cozinha. Então, em cima, quando eu não uso artigo, aqui eu dou ideia de totalidade, de todas, ideia plural. Agora, se eu ponho um artigo no meio entre o pronome todo e o substantivo a que ele se refere, aí eu dou ideia de um único elemento mostrado pelo substantivo
e é esse único elemento todo, mas é um só. Posso fazer plural? Posso fazer plural. Só que não existe construção de plural sem artigo. Agora, olha que legal. Não posso falar todas casas. Não existe isso. Eu vou ter que fazer plural com artigo. Todas as casas. Agora, quando eu falo em todas as casas havia um vaso de planta, naquelas 10 que eu visitei, eu estou me referindo a todas elas ou apenas uma? A todas elas. Então, não existe a grafia, a escrita de plural sem artigo. O plural tem que ser com artigo, mas a ideia passa a ser a mesma do singular sem artigo. Então, toda casa, todas as casas, todas elas. E toda a casa, uma só. Vamos ver um outro exemplo para não confundir? Aproveite toda loja em promoção. De quantas lojas eu estou falando? De uma ou de várias? Eu estou numa galeria ou no shopping. E aí eu falo, toda loja em promoção. Eu estou falando de uma única loja que eu parei em frente, lá no shopping, e estou falando que ela toda está na promoção, ou eu estou querendo dizer que qualquer loja daquele shopping está em promoção? Tenho aqui o toda e o loja, sem artigo. Acertou se você acha que é a ideia de qualquer loja, qualquer uma delas e todas elas ao mesmo tempo. Agora, e se eu falar, aproveite toda a loja em promoção. O toda agora vem seguido de um artigo que está aqui em função do substantivo loja. Mas agora eu não tenho mais a ideia de que são todas as lojas daquele shopping ou daquela galeria, mas que é apenas uma loja e ela inteira está na promoção. Então, resumindo, não pus artigo, qualquer loja, todas elas. Pus artigo, então é uma única loja. Posso pôr no plural? Posso, mas lembrando que não existe plural sem artigo aqui no meio. Então, eu tenho que falar todas as lojas em promoção. Tem outra forma de escrever? Tem. Assim, ó, colocando lojas no meio, o as antes, que é o artigo, se referindo ao substantivo, e o todas depois. Todas as lojas em promoção, as lojas todas em promoção. Eu poderia aqui no singular dizer, ó, a loja toda, uma só, ok? Aqui eu posso pôr no singular e ser ela sozinha. Mas na hora do plural, se eu faço plural, obrigatoriamente eu tenho que pôr o artigo, aqui nesse caso entre o pronome e o substantivo, aqui antes do substantivo, é claro, e o todas depois, e essas duas últimas aqui iguais à primeira, dando ideia da totalidade. Ou eu falo então toda loja, eu fui ao shopping, toda loja estava em promoção, qualquer loja de lá. Ou eu fui ao shopping, todas as lojas em promoção, estou passando a mesma informação. Vamos ver essas 4 palavrinhas aqui, eu coloquei elas juntas porque elas todas se encaixam na mesma regra. Muito, bastante, pouco e tanto. Observa bem, se eu falo assim, muitas pessoas reagem de forma espantosa. Eu tenho aqui o pronome muitas, a palavra muitas, que está se referindo a pessoas. Eu sei dizer quantas pessoas são? Não, mas eu sei que são várias, né? Então eu passo uma ideia de quantidade, mas imprecisa. Está acompanhando o substantivo? Pronome indefinido. O pesquisador coletou bastantes espécies. Aí o bastantes no plural pouco utilizado. O que seria mais comum falarmos? O pesquisador coletou muitas espécies. O bastantes aqui está se referindo a que palavra? Não é o pesquisador, nem coletou, e sim a espécies. Está se referindo a um
substantivo. Sei quantas espécies ele coletou? Não. Sei que foram várias, muitas, mas passa uma ideia imprecisa. Pronome indefinido. Está acompanhando um substantivo. Desta vez, tenho pouco conteúdo para estudar. Tá aqui o pouco. Eu sei quanto de conteúdo? Não, é um pouco. Não tem uma ideia precisa, tem uma ideia vaga. O pouco aqui está se referindo ao substantivo conteúdo. Então, se eu estou me referindo a um substantivo, passando uma ideia vaga, pronome indefinido. Gastei tanto tempo com esse projeto, eu tenho aqui o tanto se referindo a tempo, acompanhando o tempo. Eu sei quanto tempo eu gastei? Não. Passo uma ideia vaga, imprecisa, acompanhando o substantivo tempo. Nesses 4 casos aqui, eu tenho muitas, bastantes, pouco, tanto, acompanhando substantivos. Variou conforme esses substantivos em número, muitas pessoas, pouco conteúdo, gênero, muitas, feminino, acompanhando pessoas, tanto, acompanhando tempo, no masculino, acompanhando substantivos, pronomes indefinidos. Se eu trocasse aqui pessoas por rapazes, muitos rapazes ou muitos seres humanos. Se eu trocar a palavra espécie aqui por espécie, coletou bastante espécie. Se eu mudar a palavra conteúdo para matéria, pouca matéria ou poucas matérias. Se eu trocar aqui a palavra tempo por horas, gastei tantas horas. Observe que a palavra vai variando de acordo com o substantivo. Agora, vamos ver estas 4 outras situações aqui. Fui dormir muito cedo, comi bastante no almoço, estamos um pouco nervosos, gastei tanto com esse projeto. Eu tenho as 4 palavrinhas da regra. Vamos começar pela primeira, o muito aqui. Fui dormir muito cedo ontem. O que é muito nessa oração aqui que eu estou me referindo? Aqui outra palavra, cedo. A palavra cedo não é substantivo. Cedo, eu estou marcando um tempo. Dormir cedo, ele passa uma ideia, uma circunstância de tempo. Eu não tenho nem como dizer que tem um objeto que se chama cedo ou colocar um artigo antes, o cedo. Não tem como. A palavra cedo aqui é um advérbio, não é substantivo. Pronome tem que acompanhar nomes, tem que acompanhar substantivos. Então, significa que aqui a palavra muito, embora eu não saiba o quão cedo eu fui dormir, ela não é um pronome indefinido por não estar se referindo a um substantivo. Vamos ver o que acontece na de baixo? Eu tenho aqui a palavra bastante. O que é bastante aqui? O que foi bastante? O que eu comi. O que eu comi é que foi bastante. Comi é um verbo. Eu comi, você comeu. É um verbo. Então, bastante não pode ser um pronome se ele está se referindo ao verbo. Logo, ele não é uma categoria de pronome. Ué, mas eles são categoria de quê, então? São outras categorias que daqui a pouquinho eu vou te falar. Estamos um pouco nervosos. Eu tenho aqui a palavra pouco. A que está se referindo pouco aqui? A nervosos. Agora, veja bem que interessante, ó. Pouco está se referindo a nervosos. Masculino, masculino, ok, mas nervosos está no plural. O que aconteceu com a palavra pouco? Ela não foi para o plural. E se eu colocasse nervosas no feminino, eu mudaria o pouco? Estamos um pouco nervosas. Continuaria do mesmo jeito. Nervoso não é substantivo, é uma característica, então é um adjetivo. Pronome se refere a nome, é substantivo, não a adjetivo. Vamos para o último caso.
Gastei tanto com esse projeto, lá era, gastei tanto tempo com esse projeto. Aqui o tanto não se refere à palavra tempo, nem tem tempo aqui, né? O que que foi tanto aqui no projeto? É o que foi gasto. E gastei, de novo, é verbo. Então, quando essas palavras muito, bastante, pouco, tanto, não se referem a substantivos, elas pertencem à categoria que não é de pronome indefinido. Vou adiantar que é advérbio, não é um assunto que nós vamos estudar agora, mas é só para você saber que se for um pronome, tem que se referir a um nome. E aí outro detalhe importante, tá? Pronome indefinido, muito, bastante, pouco, tanto, tem variação de número e às vezes até de gênero. Agora, como advérbio, nunca varia, ok? Terminamos assim o assunto de pronome indefinido e a categoria das classes dos pronomes.